Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Andrea Passos e aqui estamos em mais um episódio do podcast A Corretora Pode. Eu sou a host aqui nesse podcast e tenho o prazer de receber convidadas maravilhosas que vocês vão conhecer agora, né? Estou muito lisonjeada por elas terem aceito o meu convite. E a ideia do podcast é dar voz ao mercado imobiliário com um olhar feminino, conectar pessoas e gerar oportunidades. Muito boa noite, Sheila, Amália e Cris. Muito obrigada por vocês terem aceito o meu convite. Estão todas bem? Tudo certo? Sim, que honra, uma satisfação estar aqui com vocês, dividindo essa rodada, dividindo esse momento. Coisa boa. Obrigada pelo convite e da mesma forma, que honra estar com vocês. Obrigada, Andrea. Obrigada. E todo mundo quer saber por que a gente montou esse podcast e por que as convidadas são vocês. E eu já vou dizendo aqui. A ideia é que a gente possa, nesse mês de março, que é o mês que a gente tem aí um dia tão simbólico da mulher, né? Um dia conhecido internacionalmente como Dia da Mulher, não só em comemoração, como muitas mulheres trazem, mas também de grande reflexão. A voz da mulher, o posicionamento dela, a atuação dela na sociedade, né? Sócio, político, econômico, todo esse universo que nos rodeia e que a gente está presente. E nada mais justo do que a gente falar sobre mulheres que são investidoras em Itajaí e que eu conheci através do associativismo, né? E eu quero começar com a apresentação de cada uma, quero que cada uma possa falar um pouquinho de si. Vou começar pela Sheila, né? Que é a que eu conheço há mais tempo. Muito boa noite, Sheila. Boa noite, Andrea. Eu lembro como fosse hoje, eu chegando numa reunião do Núcleo de Jovens Empreendedores. Eu lembro. Eu recém tinha sido transferida para a região aqui de Itajaí. Eu não morava aqui ainda. E ela disse, já vou começar a procurar um lugar para você se mudar para cá. Bem assim. E tudo começou. E foi assim, tudo começou. E foi assim. É isso aí. Quantos anos já fazem que tu 2019 mora aqui? foi, né? Então, para pouquinho antes da pandemia. anos, um pouco antes da pandemia. Uhum. Aí veio a Sheila e depois veio toda a família. Exatamente. Então, meu trabalho é com o Sebrae e com a Facis, que eu tenho uma empresa também de consultoria, Cris, e focada no associativismo, que foi o porquê de eu ter conhecido a Andrea. Eu atendo as associações empresariais num programa que é o Programa Empreender, que são os núcleos, né? E a Andrea foi a primeira pessoa, a primeira coordenadora de núcleo da época, o primeiro núcleo que eu visitei, e deixou bem plantada aquela semente de morar aqui. Eu poderia ter escolhido outra cidade. É verdade. Daqui do litoral, né? Mas ela plantou a semente de morar aqui, de comprar um imóvel e com ela, né? É isso aí, deu certo. Legal. Muito bem, maravilha. E tu, Cris? Conta pra nós, quem que é a Cris? Como é que foi que a gente se conheceu? Verdade. Bom, a Cris é uma taurina feliz, dedicadérrima para a vida profissional, uma apaixonada por gestão. Tô na área de qualidade, vai fazer 30 anos esse ano. Eu tava pensando nisso, nossa. E eu conheço a Andrea, parece que há 30 anos já também. É verdade? A gente eu participei do Núcleo da Mulher Empresária muitos anos, fui coordenadora, fiz parte de várias associações, né, do movimento associativista, participei de alguns jantares do Empresário do Ano, a gente dividia a mesa meio que se conhecendo pouco. Isso. Alguns porque eu era Tenho mestre... fotos, inclusive. Isso, eu fui mestre de cerimônias em alguns eventos do NUTIC, do Núcleo de Tecnologia, e daí juntava o Núcleo Jovem com o NUTIC, e a gente acabou se esbarrando e conversando, e daí dividindo mesa, até que teve o dia da gente trocar uma oportunidade de fato, Andrea. Eu quero uma oportunidade para mim poder... Falar investidor é muito empoderado, né? Eu quero investir, não, eu quero comprar um lar para mim, e tem que fazer muito sentido. E eu lembro até hoje que a gente fez uma reuniãozinha aqui na esquina, na padaria, traçando algumas oportunidades, e quando surgiu a oportunidade do apartamento, foi assim, foi muito legal. Mas eu sou uma pessoa muito apaixonada por Itajaí, sou nascida aqui, sabe, Sheila? Sou daqui mesmo. Morei em outros né, lugares. Gente, fala sério, né? Encontrar alguém que é de Itajaí é raridade. Pastola nega aqui do Marieta, no dia que eu nasci, teve eu e mais 7 rapazes. Eu sou praticamente a Branca de Neve. E tô muito feliz em estar aqui para compartilhar a minha ideia desse investimento, então vamos falar assim, né?
que faz a diferença bastante na minha vida e na vida do meu filho também. Eu sou, nossa, Eu muito acredito. grata pelo vídeo que a Andrea gravou. E a suíte com 16 metros É verdade. quadrados. Quando ela disse suíte de 16 metros quadrados, peraí, gente, que isso? Quero conhecer isso. E foi o que chamou a gente mais perto, né? É Que isso aí, legal. sensação, é isso muito aí. legal. Que É. legal. Obrigada, Cris. E você, Amália? Bom, Quem é a Amália? eu sou a Amália, moro em Itajaí já fazem 21 anos. Morava em Caçador, bem pertinho da Sheila. É que eu brinquei no começo aqui, né? Que morávamos eu sou de no Videira, Oeste. porque Pinheiro Preto não tinha hospital. E Videira do lado do Caçador, Isso né? aí. E eu vim para Itajaí com a minha família, né? Então, assim, com a minha mãe, com meu pai, com os meus 4 irmãos. Uma família muito grande. E a gente veio para buscar uma vida melhor aqui, né? A gente sempre tinha essa impressão de Itajaí como uma cidade de oportunidades. Foi aqui que eu desenvolvi a minha carreira profissional. Eu tenho uma empresa já há 13 anos de assessoria em comércio exterior. E a gente atua muito forte na área médico-hospitalar. Foi aqui também que eu casei, que eu conheci o Cris, que são mais conhecidos, né? Conhecido de vocês do que, né? Primeiro vocês conheceram meu marido, O Cris, depois aham. me conheceram. E foi aqui também que eu fui mãe, né? E mediante todas essas experiências é que a gente acabou se cruzando, né? Eu e a Andrea. Eu lembro, acho que foi na Marejada, Na né, Marejada, Andrea? isso, aham. Acho que eu já tinha participado de alguns eventos da Isso, mas a Associação gente do não Núcleo tinha de conversado Comércio muito, Exterior. né? Uhum. Só que a gente não ficava puxando assunto de trabalho, Isso. a gente ia mais para relaxar, para aproveitar os momentos ali e tal. E aí o Cris, uma vez, comentou comigo assim, Amália, a Andrea é corretora. E ele sempre falou muito, assim, da tua pessoa, sabe? Da tua pessoa como uma pessoa de confiança. E o Cris, na época, era o coordenador do núcleo Do de núcleo de comércio aham. exterior. Uhum. Então, assim, ele sempre esteve muito inserido, tinha muito contato contigo, era Andrea pra cá, Andrea pra lá. Eu falei, Isso eu quero mesmo. conhecer essa Andrea. E aí, surgiu essa oportunidade da gente sentar aquele dia e conversar. E foi uma Isso. conversa, assim, totalmente despretensiosa. Porque eu tinha vontade de investir, só que eu tinha zero conhecimento. E eu falei pra Andrea isso, né? Eu isso falei, mesmo. Andrea, eu não sei, não é a minha área. Eu tenho medo porque ninguém é rico aqui. A gente tem um pouquinho e esse pouquinho a gente quer que talvez, né, surta, né, gere frutos. Esse pouquinho tem que dar certo. Tem que dar né? certo. Aham, Então, sim. assim, o primeiro passo foi confiar. E foi muito fácil confiar na Andrea. Então, estamos aqui. Querida, que coisa boa, Aham. obrigada. Eu que gurias, agradeço, Andrea, de verdade. Imagina, eu até gostaria de ter estendido esse convite do podcast para os demais, né? O Arthur e a Valeu. Letícia, o Bruno e o Cris, o Igor, né? Mas a gente acaba tendo um espaço mais enxuto, não daria para trazer todos. Mas a ideia é que esse podcast, tudo que a gente conversar aqui, vocês possam estender a eles. Ah, mas porque é a a gente, família de vocês, a gente né? fala por eles, né? Isso Que aí, isso aí. E é um carinho grande porque a gente vai se envolvendo com a família, vai conhecendo e vai vendo todo mundo crescer e do nada já estão tudo grande, do nada tá me atendendo, o Igor me atendendo pela empresa que ele tá trabalhando, eu Sim. não sabia que era ele. Muito engraçado. Mãe, Sim. era a Andrea, eu tô fazendo o negócio do site dele. Tão bonitinho. E, gente, assim, ó, é tão legal esse movimento de vocês, né, das decisões que vocês tomaram. E eu fico muito feliz e muito lisonjeada por vocês três estarem aqui. Porque, além de mulheres, além de estarem em Itajaí, escolherem Itajaí para tanto morar quanto investir, né? A gente se conheceu de uma forma super natural, né? Num lugar... Orgânica, como diz hoje em dia, uma forma orgânica. Exatamente. E vocês acabaram se tornando clientes e amigas, né? Eu sempre gosto de trazer essas duas qualidades juntas, porque elas caminham juntas, né? E eu tenho muita alegria, assim, quando eu falo dos meus clientes, dos atendimentos, porque a gente acaba se tornando até um pouco uma extensão da família, né? Quantas coisas a gente acaba compartilhando da vida pessoal, né? Em momentos que a gente conversa, segredos, né, Cris? Isso mesmo, E eu quero até perguntar, assim, para vocês, né? Eu voltar umas 3 casas para trás desse momento que a gente se conheceu, para que vocês possam compartilhar como que era na família de vocês, ou como vocês pensavam sobre investir em imóveis ou comprar imóveis, né? Era uma coisa muito longe, era uma coisa muito inalcançável. Como que era? Conta um pouquinho. Vou começar pela Cris. Vou falar de mim, Tá então. bom. Quando eu fiz 19 anos, o meu pai tinha uma casa em Cordeiros.
E aí ele tava terminando de construir ali na ressacada, e ele chegou pra nós, os 3 filhos, que eu tenho mais 2 irmãos, né? Uma irmã mais velha e um irmão mais novo, eu sou a do meio. E aí ele sentou com a gente e disse, olha, o pai tem a casa em Cordeiros, e o pai vai passar pra vocês 3 essa casa, então 1/3 é de cada um. E aí o pai quer saber, né? O valor da casa é X, lá na época, né? Isso há muitos anos atrás, imagina, eu tô com 41. E aí o pai falou, né? Vou passar pra vocês 3, então nós vamos alugar a casa, vamos dividir o aluguel entre os 3, aí, ou o que vocês querem fazer? Daí na época eu lembro que eu tinha um Gol. Eu tinha comprado um carro de meia com a minha mãe, eu tinha um Gol. Daí eu fiz as contas rápido de quanto é que dava 2/3. E aí o pai falou assim, a não ser que algum de vocês 3 queiram comprar. E a intenção seria da minha irmã mais velha, que já era praticamente noiva, enfim. Aí eu falei, eu quero. Aí todo mundo me olhou, tu quer, tu tem, quero. Como é que eu posso pagar isso aí? E eu comprei a casa deles. Olha então, só. eu paguei pela casa 2/3 do valor já bem acessível que estava na época que o pai estava passando para nós. Então, paguei a parte dos meus irmãos. E aí aconteceu isso de novo, logo depois que eu fiz o negócio com a Andrea, com outro apartamento que era da diretiva na época. A gente tinha empresa, né, como eu falei em off pra vocês ali. E aí, não, então, os 3 sócios, né? Não, só que já era um outro tipo de personagem, né? Era a sociedade, eu, meu pai e meu irmão. Aí 3, quanto é? Os 2/3. E eu comprei os A 2. Cris lá de Olha novo, essa mulher. ó. Comprei os 2/3 ligada. dele também, né? E daí eu tô, assim, nessa... Né, olhando hoje para trás, né? Eu vou fazer 41 anos mês que vem. Olhando, assim, para trás, essa questão de investimento, eu, talvez, consciente, nunca pensei que fosse um investimento. Na época, com 19 anos, o que eu fiz? Eu aluguei a casa, com o dinheiro do aluguel eu pagava a faculdade e conseguia pagar o valor da prestação para os meus irmãos. Então, eu consegui pagar minha faculdade com o valor do aluguel da casa. É que tu já tinha um comportamento de investidora, E só que tu nem não se- sabia. Ninguém tinha dado esse Já empoderamento pra nasceu mim. na veia da guria Eu ia ali, falar ó. isso. Daqui a pouco ela já compra era o nosso natural. apartamento também. É um terço, ganha 2/3, metade inteira. E aí lá atrás eu tive isso, assim, não me arrependo. Depois eu vendi a casa, acabei comprando um outro apartamento ali na Ressacada, que daí vendi ele pra comprar, eu chamo de Garden, é o meu nomezinho E particular, o Garden, né? aham, e O é Garden. E assim, hoje quando eu paro pra pensar, assim, dá uma emoção, porque, gente, a gente pode, né, podcast? podcast. Tudo que a pode. gente quer, se a gente canalizar energia e focar que o resultado da gente vai estar direcionado para aquilo vai acontecer. E o universo não adianta, ele é energia. E aí, quando surgiu essa oportunidade, daí não era nem para investir, porque investir é quando você compra algo para te dar algum resultado. Quando é para Isso. te dar satisfação e felicidade, que é o caso do Garden, não é considerado um investimento. E É aí uma eu tava, realização, é uma né, Cris? realização. Uhum. E daí, quando surgiu a oportunidade que a Andrea, eu lembro assim que eu disse pro Igor hoje, quando eu falei para ele que eu vinha no podcast, gente, a gente viu o apartamento no desenho lá uma vez e na segunda já foi para assinar o contrato. Teve algumas possibilidades, outras que a Andrea estudou, mas não, é esse que eu quero com essa sacada gigante e com aquela com a tua suíte grande lá que tu falasse para mim. Então eu fiquei com os 2 corações, esse outro apartamento, muito bom também, que eu tenho lá em Navegantes, e eu disse, a hora que eu pôr os pés no lugar, porque tentei visitar, acabou não dando, quando eu botar os pés no lugar, a energia vai me dizer se é naquele lugar que eu quero morar. E, gente, quando eu botei a chave já no negócio, eu já sabia que era ali que Já eu queria sentiu. estar. Então, é muito mais que um investimento, é muito mais do que um sonho. É o meu futuro daqui pra frente, né? É a minha história num novo capítulo, num lugar maravilhoso e numa situação abençoada que Itajaí é lindo. Eu me sinto muito especial sendo daqui, vocês 3 Sim, escolhendo nós 3. vir Sim. para Itajaí. Então, viva para Itajaí, que a gente fomente esse movimento imobiliário daqui, né? É isso Mais aí, ou menos legal. isso é a minha história com investimentos, Que né? linda Não, história. e assim, né, quando a gente sentou pra conversar, né, Cris? Primeira coisa que a Cris me falou, lembro como se fosse ontem, Andrea, eu não quero, eu quero uma casa num bairro bem tranquilo, eu não quero muita gente, não quero, assim, muvuca, eu quero tranquilidade. Sim. Beleza, e eu anotando tudo, né, anotando tudo. Ok, e aí... Vamos continuar a vida, né? E aí faz uns contatos aqui, uns contatos ali. E nessa mesma semana, eu já estava com programação para gravar um vídeo lá na construtora, dentro do apartamento decorado. E aí, esse vídeo veio pro Insta. E eu assisti. Quando ela viu o vídeo, na primeira vez, ela já me chamou. Andrea, eu quero esse. Aí eu olhei e disse assim, Cris, tu lembra que eu te contei? Tu tem certeza? Porque é um apartamento, é um home club. É cheio de gente, é grande. Tenho certeza.
Eu tenho o vídeo até hoje, eu tenho uma pastinha com a nossa foto, Não, o vídeo. me marcou muito aquela vez, porque eu fiquei pensando assim, disse assim, eu não sei se ela entendeu bem o que eu falei no vídeo. Mas é aquilo que a Cris falou, é energia. Quando você Sim. bate o olho e você diz, eu quero morar aqui, você sente que você pertence àquele lugar. Não, É muito isso. E assim, o bacana foi que a Cris se permitiu olhar uma outra coisa que ela tinha Diferente do que pensado do que o inicial, né? Sim. Então, assim, olha que interessante, a gente sentou para conversar e com certeza a gente conversou porque existiam alguns fatores em mim que ela identificou que poderia compartilhar comigo, mas quando ela viu aquela outra informação, chamou mais a atenção dela. Então, ela se permitiu olhar outra coisa. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam Limitadas, certa, né? exatamente. Não, eu só quero casa, só quero casa. Cara, às vezes tu vai pra uma casa que vai te dar até mais trabalho do que um apartamento, que tu fecha a porta, vai viajar e tá tudo certinho, Sim. né? Mas São por isso movimentos que é, diferentes. como a Amália falou, essa questão da confiança. Me sentia tão à vontade, porque Nossa. é difícil a gente dizer pro outro, não, eu não quero. Primeiro que o Sim. brasileiro não tem essa preparação na Exato. escola de receber o não e achar que tá normal. Não, a pessoa tá sendo É. grossa. Aham. Não, ela só tá te dizendo não, ela não quer. E aí essa afinidade com a Andrea facilitou dizer, mudei de ideia, eu quero essa outra Isso. opção aqui. Exatamente. E essa confiança tá atrelado num fator muito importante. É aquela coisa de você não se sentir enganado. Você sentir que ela tá realmente te apresentando uma opção que ela apresentaria para ela mesma. E essas foram as palavras da Andrea para mim quando ela me apresentou também uma opção, sabe? E tu sentir que aquilo é genuíno mesmo. Então, assim, não tem preço você trabalhar e criar uma parceria com quem tu confia. Sim. Porque você vai ter certeza que aquilo que ela tá te apresentando é a melhor opção para você. É isso Ela, aí. né, E então, antes da é gente se incrível. encontrar, eu já pensava nessa palavra, porque é a base dos negócios no associativismo, inclusive. É, a confiança. exatamente. É verdade. Exatamente. Tem muita gente que vem para saber o que eu vou ganhar com isso. Isso. E não o que eu vou servir, o que eu vou me doar. Isso, exatamente. E eu passei quase um ano acompanhando o trabalho dela e eu percebia que o que ela falava, o que ela praticava, era de verdade. Mas isso Não é o era pra tirar sangue bichinho. dela Exato. associativista. Exatamente. Não é o Porque o bichinho, não associativismo morde planta, papel, planta, né? planta, daí vai colhendo aos poucos. Inclusive, quero falar, acho que eu nunca comentei isso com a Cris. A Cris foi uma das pessoas que mais me incentivou a ficar no associativismo. Porque a Cris, eu conversava muito com ela, com o Ederson e com o João. Uhum. Na época, o Ederson da Sim. Raigestor era daqui, né? Sim. Do Nutic. Que na época era Nutic, que agora é Nut, né? Uhum. E aí, eu dizia assim, ai, a Cris é tão legal, né? Ela tá há tanto tempo aqui. Ai, vou ficar um pouco mais. Aí conheci o Cris na sequência. Que, meu Deus, aí, aquele assim, nasceu ó, também pra isso. Meu Deus, eu conheço tanta gente legal que gosta de estar aqui, do vínculo, Pessoas do etc. bem, né? Eu assim, vou dar mais uma chance. E assim, a gente foi indo até ficar melhor, né? Aham, que Que tu legal. lembra como era antes e Lembro. quando tu sabe como E é como que agora, é né? agora. Então, Uhum. muitas mudanças. E aí, nessa questão, né, da confiança, e tu perguntando como que foi a nossa história, eu vim, na minha última procedência, tinha sido Rio do Sul, e lá, por causa da enchente, eu saí de uma casa e fui para um apartamento, e foi na planta. E eu percebi o quanto que passa rápido, 3 anos, Sim, sabe? exato. E quando eu... Lá era para morar, era meu sonho, fiz do jeito que eu queria. Mas quando eu tive a oportunidade de vir para essa região, que já era uma coisa que eu queria muito também, desapeguei. Então, tipo... O que é importante, né? Porque às vezes a pessoa fica tão amarrada e aí não consegue desapegar daquela fase da vida para ir para algo ainda melhor, né? E como o meu caso foi na planta, eu não morei nos primeiros anos ali bem aqui em Itajaí, e eu tinha um apartamento top lá em Rio do Sul. E aí, quando apareceu essa... A gente visitou, né, Andrea? Tudo que a gente sim. visitava, a primeira coisa era olhar a vista. E ela já nem levava mais, na época era eu e a minha irmã que estavam Isso. procurando. Angélica. A gente já nem olhava mais outro lugar que não tivesse essa vista. Uhum. Não dava certo, a gente já entrava e saía. Ela já Aham. olhava pela cara, assim, já entrava, saía. E aí foi onde a gente, então, percebeu que naquele momento o nosso caso era comprar na planta. Uhum. Isso mesmo. E ela foi na entrega. É, Fiz questão isso mesmo. que ela fosse na entrega do nosso apartamento, que foi, então, um ano ali de confiança, 3 anos de planta, e 2023 foi a entrega, fez 1 ano e pouco que eu já me mudei. É isso aí. Oh. Um prédio muito bem elogiado aqui na cidade, né?
Depois a gente vai falar dessa parte. Mas assim, sem dúvida alguma, quando eu olhei, era o único na tabela da construtora. Eu disse assim, meu Deus, elas precisam gostar desse apartamento, porque assim, ó, eu quero ficar com esse apartamento para mim, eu pensava, porque ele tá com muita oportunidade de parcelamento, o preço tá excelente. E gurias, assim, ó, falando do investimento que vocês fizeram, todas vocês fizeram excelente investimento. Ô, André, tu sabia que hoje os meus vizinhos perguntam se eu comprei, como que eu consegui aquele andar, aquele apartamento? O apartamento dessa abençoada é um antes da cobertura. É lá no alto. Tem uma vista sensacional da cidade. E eles acham que eu fui a primeira a comprar, Deixa mas que não pense. foi a Andrea que ficou pesquisando. Não, e eu que fui a Acho que foi última. algum cliente Eu que fui a desistiu. última a comprar A Amália, a mesma no coisa. 18º andar, amor. Aham. Então, é a Beijinho no sorte. ombro A dos Andrea inimigos. proporciona. Aham. E a Cris, o apartamento da Cris já dobrou de valor. Tá mais do que o dobro do valor Mas do que ela acredito pagou o na meu época. também lá. É, O teu também. Exatamente. É que o da Cris faz mais tempo, né, Cris? foi 2020. Foi É. maio de 2020. Ah, mesma data, é verdade, mesma data. Isso. Ah, incrível, Mas, né? mas assim, É que eu cheguei também, porque olha como a gente... Tu queria alguma coisa mais tranquila, tá? Eu não, queria um ponto. a Sheila tava bem Não decidida importava com a tamanho, localização. Eu queria É. perto disso, perto É. daquilo, perto da escola, Perto da Univale. aham. perto da farmácia, perto do mercado. Perto de tudo. E é perto de tudo. Mas eu quero perguntar pra Amália. Amália, na tua família, que tu vem de uma família grande, né? De uma família com muitas histórias. Como que era essa questão, essa relação com o imóvel antes de tudo? Como assim, que era? o que que acontece? A gente morava em Caçador e assim, desde que eu me conheço por gente, eu lembro assim de uma coisa que marca muito assim, tanto a minha infância quanto a minha adolescência, que era morar de aluguel Uhum. e se preocupar em pagar o aluguel. Sim. Então assim, Todo mês aquela preocupação do aluguel. e a gente sempre foi de família muito humilde, e era sempre aquela coisa, será que a mãe pagou o aluguel? Será que a mãe paga o aluguel? Aí, às vezes, a mulher aparecia lá cobrando o aluguel. Então, assim, aquilo pra mim, eu cresci com aquilo como uma coisa que eu não queria passar. Sabe? De verdade, assim, não é uma cicatriz, mas é uma coisa, assim, que desde É um nova... desconforto, né, Amália? Era. E quando eu conheci o Cris, eu era muito, muito jovem quando eu me casei com o Cris, né? Eu tinha 19 anos. Obviamente a gente foi morar de aluguel, mas eu já tinha aquele pensamento que eu queria comprar a minha casa. E muito mais do que ter um teto para mim, o meu sonho, o sonho da minha vida é proporcionar para minha mãe e para o meu pai a casa própria. E eles moram de aluguel hoje. Então, assim, a compra do Brooklyn, o investimento que eu fiz, não foi só pensando na minha família, né? Eu, meu marido, meu filho. Sempre pensando nos meus pais. Então, assim, quando eu procurei a Andrea, ainda não foi para encontrar o lugar para mim. Seria para encontrar um lugar para fazer dinheiro, ganhar dinheiro. E, né, eu acho que, assim, eu não sei se é um pouco despretensioso da minha parte ou não ser ambiciosa, mas, assim, eu não consigo imaginar eu morando num lugar bem feliz e os meus pais não. Porque eu ainda tenho essa coisa de pensar neles, De né? querer Sobre auxiliar aquilo eles, que a aham. gente passou, assim. É que tu quer estar bem, mas tu quer que eles estejam bem Sim. também. Não, eu chego até a me emocionar, porque realmente é isso, sabe? E é um Uhum. objetivo de vida que eu tenho. Sim. E eu falei pra Andrea, assim, eu quero um lugar, eu quero comprar, eu quero investir. Não dá pra eu errar. Porque foi um dinheiro guardado, a gente precisa prosperar. Estamos prosperando. Tá dando Então- certo, tá dando certo. Então foi isso, assim, e quando eu tive essa conversa com a Andrea me apresentou essa opção. Foi 2 opções que a Andrea me apresentou, eu falei, é essa daqui. Eu já sabia, eu falei, é essa daqui, o local, a região, tá surgindo a Unimed aqui, Isso mesmo. é isso daqui que eu quero. Então, Interessante que aquele dia, quando a gente sentou, Amália, quando a pessoa fala, né, eu quero isso, tu tem que pensar no que a pessoa pediu, mas tu também tem que pensar além do que ela pediu. sim, Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não fala e aí a pessoa não fica 100% satisfeita com aquela decisão, né? E aí a gente vai para uma reunião, mais ou menos, não tô bem Uhum. certa, né? E aí quando a gente conversou a primeira vez, eu pensei assim, olha, eles me pediram isso,
mas eu acredito muito neste produto. Sim. Eu acredito muito nesta construtora. E assim, aí vai muito do nosso, também do nosso, da nossa experiência, do feeling, exatamente, de como a gente está trabalhando no nosso dia a dia, para poder transmitir isso para a pessoa, porque é isso, a gente não é só um repasse de informação, Sim. recebi essa informação e encaminhei para cá, não é isso. Cadê a tua percepção de mercado, né? Cadê a tua forma de enxergar, tanto positiva quanto negativa? Olha, esse preço tá bom, mas esse lugar aqui não vai Sim. valorizar o que a gente precisa. Então, isso a gente também tem que levar Tanto em que eu consideração. cheguei com uma ideia pra ti, né? Exatamente. Tu lembra que eu falei, não, mas e se a gente comprar 2 apartamentos com um preço E eu menor? lembro que o Bruno tinha comentado algo para vocês de outra construtora, lembra? O Sim. Bruno falou muito dessa construtora aqui. Sim. E aí a gente conversou sobre ele. É verdade. É bem assim. Uhum. É porque assim, o meu filho tem 12 anos, mas é um velho em corpo de criança, né? Porque ele participava muito das inteligente. reuniões, participava dos projetos, ele queria saber de tudo. E assim, o mais legal disso tudo é saber que deu certo, assim, né? Eu fico muito feliz, eu sou muito grata por tudo que tu fez por mim, Imagina. pela minha família, porque não é só a minha família, meu pai, minha mãe, o que eu penso no futuro para eles, é a minha família o agora, né? Porque Sim. tudo que a gente acaba adquirindo aqui nesse momento, talvez não seja para usufruto nesse momento, mas é lá na frente, né? Sim. Então a gente ficou muito feliz e só gratidão. É Só isso gratidão aí. mesmo. Eu que Legal. agradeço. Então, é normal dela entrar nas famílias, né? É bem normal, é bem normal. Porque lá em casa é a mesma coisa, né? E depois compraram outros imóveis já com ela também. Ai, Isso que coisa aí. boa. Não, e engraçado, porque assim, a família da Sheila é uma família de italianos. E elas são meio desconfiadas. Aham. E aí, eu e a Sheila, a gente já se conhecia pela associação e nós já tínhamos um vínculo, né? Então, a gente já tinha proximidade. E quando ela falava sobre Itajaí, sobre o mercado com as irmãs delas, elas não conheciam quem era a Andrea, né? Então, elas não entendiam o nível de afinidade que a gente já tinha construído. E era diferente, porque quando a gente ia conversar, eu e a Sheila, era de um jeito. Quando eu ia conversar com as gurias, disse assim, era de outro. É meio parcelas, né? E aí a era gente foi mais com a Angélica, daí depois isso. com a Lília. Ó, hoje a Angélica não tá legal. Não vou conversar com a Angélica hoje, vamos conversar com a Lília. Aí vamos conversar com a Sheila. E assim a gente ia. Até que a gente começou a construir também uma amizade linda. Ai, que legal. E aí, quando eu lembro quando elas compraram o Downtown, Isso. foi 2, e meio que um pro pai e um pra mãe também, Isso né? aí. Aham. E aí, elas queriam o terceiro. Eu disse, gente, mas calma, agora gostaram tanto, vão devagar, né? Não, e aquela vez que a gente sentou pra conversar, eu lembro que elas estavam todas numa mesa lá na Casa de Massa, te lembra? Aham, uma mesa com Uma mesa comprida, todos reunidos, toda a família tava ali. Não, parecia E todo um mundo encontro junto. de italiano, né? Aham, exatamente. Eu disse assim, olha, ou eu saio daqui amiga ou saio inimiga desse lugar. Bom, a minha mãe é italiana, né? Quem sabe a Andrea não vende alguma coisa pra minha mãe. Olha aí, olha aí, Olha. olha aí. E gurias, assim, ó, quando a gente fala de realização de imóveis, a gente fala de um monte de coisa, né? A gente fala de sonho, a gente fala de expectativas, a gente fala de economia. Às vezes é uma vida toda que a gente economizou, às vezes é um tiro certo que a gente tem que dar para poder multiplicar, né? Exatamente. E cada uma de vocês comprou por um objetivo diferente. Todas aqui já decidiram por Itajaí e gostam de morar aqui, né? Acredito que tem um carinho tão grande assim como eu, né? A Cris é a única itajaiense aqui da mesa. Raridade, né? É. E quando a gente fala de investimento, a gente fala de algumas crenças também, né? Como que vocês hoje enxergam outras mulheres, né, dentro do convívio de vocês, sobre esse assunto? Como é que vocês conversam? É uma troca que existe ou não? Olha, não consigo conversar porque todas têm medo, ou não é um assunto confortável. Como é que é para vocês esse assunto com mulheres?
Assim, a gente sabe que por mais que a gente tenha buscado, né, e o mês de março mostra isso, né, a conquista de vários direitos e posições, ainda é um tabu, assim, muitas vezes eu lamento eu sinto isso também. a dificuldade que tem Uhum. dessa questão do reconhecimento por meritocracia mesmo, da parte feminina, né? E da decisão ainda não E da ser só da decisão mulher. não ser só da mulher. Aham. Né? Ou do próprio preconceito, tipo assim, nossa, mas sozinha? Sozinha, Comprou como sozinha? assim? Como assim? Uhum. Só trabalhando com consultoria, né? Só trabalhando Sim. com... Como é que conseguiu, né? Da onde que tirou? Que mágica é essa, né? Mas confesso que conversar sobre imóveis não é pauta nas minhas conversas, não é pauta nas Olha minhas só. ações com mulheres, né? Com mulheres ou em outras rodas mesmo de diálogo, vamos falar assim. Faz um tempo que eu tô longe do associativismo, inclusive tô com saudade já. Olha aí, vamos Né? Vamos voltar. retomar isso, né? Hashtag vamos anotar como meta para Isso 2025, mas talvez porque você falou, né, Sheila, que você é do Comex, você presta assessoria do Comex, eu indiretamente também sou do Comex, da logística operadora, a gente não consegue muito tempo para pensar ou para conversar de outras coisas que não seja câmbio, comércio exterior, taxas e etc, né, e investir em container, enfim. Mas também, né, Mas- gente, mais de 40% da economia de Itajaí gira em isso, torno de comércio gira exterior em torno e logística, disso, né? E assim, motivado também talvez por um perfil meu de não externar isso. Tanto que quando eu disse pra Andrea, né, que eu tinha tomado a decisão, quando eu assinei o contrato, desde o começo eu falei pra ela, nossa, eu super quero promover porque a Andrea super merece uma divulgação, mas eu não quero fazer isso agora. Sim. É um investimento que eu tô fazendo e eu não quero contar pra ninguém, até porque tem muito mais valor do que preço nisso tudo que eu tô fazendo. Uhum. Então, eu nunca conversei, assim, sobre essa questão, nem para pedir um conselho. Pai, o que tu acha desse investimento, coisa assim. Por isso que eu tinha que dar um tiro muito certeiro na escolha da corretora, porque seria limitado ao Igor e à Andrea o que eu iria estar decidindo nesse sentido. Então, eu não tenho... E era só nós, né? E Só era nós só três que nós. conversava sobre o Tanto assunto. que daí faz o quê? Um ano? Peguei as chaves, vai fazer um ano, fez um ano em fevereiro. Fez um ano em fevereiro e minha Isso. família soube há 4 meses atrás. Nossa. Que eu comprei, bem pouco tempo, assim, soube 4 meses antes de eu pegar a chave, acho que Isso, foi. tu Isso, contou foi um antes, quando eu pouquinho peguei antes, a chave, eu isso. contei. Eu achei que eu era mais reservada, mas eu acho que eu sou boca de sacola E mesmo. aí Eu todo já tô mundo, dizendo. nossa, mas por que não contou uma coisa tão legal? Ai, gente, é que eu não queria contar, não era o momento de contar, e eu Sim. queria ter isso bem sólido, e pra mim parecia, por ser Sheila assim na planta, né, e a gente escuta muito, daí nas rodas que a gente escuta falar de imóvel, nossa, na planta é um risco. Sim, é uma coisa golpe, bem eu já comum. Que vão escutei, entregar. todo mundo tem alguém na família que pegou e a construtora quebrou e não devolveu. E daí acontece com o amigo do irmão muito perto. E eu pensava, Jesus me ajuda, né? E aí Não ela vou com aquela contar pra agonia, não ninguém, contei pra Se ninguém. acontecer, eu não passo vergonha. E aí não contei pra ninguém. Mas o Se que... não der certo, ninguém ficou sabendo. É. sabendo, né? Então eu não tenho essa pauta em coisa, mas observo bastante, a Andrea tem bastante conteúdo, divulga sempre muita coisa, de vez em quando tá na Volva Reis, na Marejada, Isso. divulgando, Em falando, São então Paulo. a Isso gente aí. sempre vê o que acontece, mas de conversar, e eu acredito que assim, claro, independente de ser a mulher ou o homem ou quem vai tomar a decisão, a casa própria, ou vamos dizer o imóvel, né, independente de ser casa, apartamento, enfim, Sim. eu penso que é uma das conquistas mais difíceis da gente ter no Brasil, né? É muito suado para a gente conseguir um bem próprio, né? Nossa, assim, morei de aluguel também muitas vezes, já me mudei 8 vezes, mesmo tendo o apartamento, até agora consolidar. Então, eu penso que é uma parte mais difícil, assim. Na minha família tem gente que não tem a casa própria ainda. Então, é sempre, assim, um desafio muito grande, principalmente no Brasil, que é tudo bem É isso mesmo, desafiador, é um né? desafio mesmo. E a fila parece que continua andando, né? Aham. Porque por mais que eles vendam e construam, parece que muita gente ainda Ainda não tem, continua, né? Porque exatamente. muitas famílias E falando... vão formalizando. E ainda Itajaí, que está em crescimento, hoje a gente tem dados assustadores da quantidade de pessoas que estão vindo morar para cá e não tem ainda onde morar. Então fica a escassez tanto de compra, que daí a gente vai para outro lugar no assunto, que é taxa de juros, né, um monte de impostos, enfim. Mas sabe o que eu percebo também, André? Que concordo com tudo que vocês falaram, assim, sobre essa questão de que a fila continua andando e as pessoas continuam ainda não conseguindo adquirir. Mas eu acho que a falta do acesso à informação ainda também É um ponto. é um ponto, Uhum. porque assim, continua se vendendo carros, as pessoas continuam comprando, não tá barato, é assustador, né? Hoje o preço de um carro 0. E assim, será que é a melhor opção?
um carro, ou talvez você segurar um pouco as pontas, morar num lugar um pouco mais simples. Eu vejo por mim, assim, eu comprei o meu primeiro apartamento com 24 anos. Mas poder comprar o meu primeiro apartamento com 24 me exigiu ter que abrir mão de coisas. Claro. Saber o que que é um ativo, Exatamente. o que que é um passivo. É. Eu lembro como se fosse ontem, eu olhar pro Cris, o Bruno tinha 2 anos e fala assim, ó, nós vamos morar com a minha mãe. E ele olhou assim, cara, tu tem certeza disso? Eu falei, nós vamos morar com a minha mãe. Nós vamos morar com a minha mãe, nós vamos morar 1 ano lá. E em 1 ano a gente vai comprar a nossa casa. Então, assim, ó, tu também pensa, tu casada, com um filho. Eu lembro que eu Mas morava... tu tinha um objetivo definido, Eu né? morava no Oceanic, quase na beira-rio. Nossa, vida maravilhosa. Ia caminhar na praia. E tomei uma decisão de morar num quarto de 15 metros quadrados. Era a minha privacidade com o Cris. Durante 1 ano. Mas essa foi uma decisão que eu tomei porque eu queria mudar a minha vida, né? Então, eu acho assim também, né? A gente precisa buscar informações, Sim, correto. né? O quão longe tá você poder obter aquele sonho, né? Porque eu ouço muito na roda de conversa com as minhas amigas, porque eu me reconheço que eu sou uma incentivadora. Eu sempre, quando eu tô conversando, eu falo, vocês podem, né? Você ganha quanto? Você guarda tanto? Qual que é o teu objetivo? Será que comprar o carro agora é o momento? Será que não dá pra tentar guardar aqui, fazer isso, e sabe? Então, eu acho assim, eu converso muito sobre isso. Quando eu comprei o primeiro apartamento, nossa, sempre quando tinha almoço em família, eu sentava, gente, então, eu acho que dá. Se vocês fizerem, né? Porque assim, eu vendi Pega um o papel, carro. uma caneta, ela Olha começa só, a fazer cálculo. olha só, sei lá, minha casa, minha vida. O ascendente dela é Capricórnio, só pode. Pior que escorpião, tá? E aí, eu sempre assim, tentava desenhar aquilo, sabe, pra Como eles. real. Sim, Olha, como será que algo não dá? tangível. Mas, meu irmão, será que quanto que tu ganha? Mas tu declara imposto de renda? Beleza, e sobra quanto? Sempre tentando buscar uma alternativa, porque eu sei o quanto foi grandioso entrar dentro do meu apartamento e falar assim, meu Deus, é meu. Top, né? Ninguém vai me tirar daqui. Ninguém vai me tirar. E tem sim o julgamento do tipo, mas ela é casada com um homem 21 anos mais velho que ela. Julgamento Ela sempre vai existir de Sempre tudo vai. que é lado. tá com o cara comprou o apartamento. Ninguém sabe do rolê, né? Ninguém sabe que a maior Ninguém incentivadora sabe- é tu. Ninguém sabe da história que os Exato. dois trabalharam pra ter aquilo ali. Aquilo Sim. ali foi um Uhum. sonho, uma realização dos dois, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue conquistar uma coisa, quando aquilo faz bem pra gente, a gente tem vontade de apresentar pras pessoas. E eu, Claro. sempre que eu posso, eu faço isso. Então, foi assim, com a compra do meu primeiro apartamento, e depois, na segunda situação, que foi o contrário, que foi um investimento, também foi assim. No começo eu não queria falar, porque eu sentia como se eu estivesse me achando. Olha que coisa tola, né? Tipo, tô investindo em imóveis. Eu achava meio estranho falar. Mas, por outro lado, aquilo podia incentivar outras pessoas. Claro. E aí, depois que com a gente certeza. fez aquela gravação, e aí todo mundo já sabia, eu comecei a falar. A falar. Falava pras minhas amigas, mas como que tu comprou? E como que é a entrada? E é muito burocrático? E aí você vai mostrando um universo que as pessoas não conhecem. Exato. Né? Exatamente. De como que é comprar um apartamento na planta. Nossa, mas demora tanto. Gente, tu pisca E passou? e o apartamento tá sendo entregue. Exatamente. E aí o que você Exatamente. tinha, que valia 1, tá valendo 2. Uhum. E, gente, você pensa assim, cara, eu não sou rico, mas tô no caminho. Que legal. Tô no caminho. Então é aí. isso. Então É eu isso falo, eu procuro falar, procuro incentivar. Acho sim que existe ainda um grande bloqueio do tipo, meu marido é o homem, tem que ver o que ele acha. Não sei se ele usa esse método de investimento. Ainda Sim. tem, Sim. ainda tem. Mas eu acho que nós, como mulheres, estamos aqui, né, hoje à noite, incentivando outras mulheres, eu acho que é o nosso papel. Vocês podem. Todo Claro. mundo pode. Com certeza. E você falou uma coisa certa, é acesso à informação. É um parceiro Sim. nosso também, né, Andrea? Numa segunda etapa, eu tive apoio da Camila e do Jefferson também, Sim. Uhum. da G6 Cred. Uhum. Enquanto uma operadora
me disse, esse valor, esse saldo pelo teu salário e tal, eu não consigo. Pensa numa pessoa Desesperada. que revirou tudo que podia. E É. será que não dá para tirar dividendo daqui, fazer isso e fazer aquilo? E o Jefferson e a Camila foram depois o que foram me ajudando a fechar Sim. esse processo todo para fazer essa entrega que a gente sabe da questão. Achava que não era para todos, né? Então é pra gente também. Uhum. Com certeza. Mas uns pagam à vista, outros parcelam, Isso né? aí, Digo exatamente. que eu e o Santander temos uma forte parceria, né? Mas por culpa da Ana, do Jefferson e da Camila. É isso aí. Desfruto desse É mesmo isso aí. parceiro, amiga. E Também, interessante. olha só, temos mais algo em comum. É ó. isso aí. E interessante que, assim, a forma que cada uma investiu, né? Hoje, a situação atual é também diferente, né? Por exemplo, a Sheila tá morando no apartamento que ela comprou, né? Na época não era a intenção, mas acabou, né, outras decisões acontecendo e que hoje é onde ela reside. A Amália vai revender a unidade dela, porque o Ó, objetivo quem é quiser esse. comprar, a gente... Está disponível, exatamente. Mas eu não me apego também. Ó, já temos dois à venda aqui, Cris. Mas a Cris não vai querer vender o dela. Não, meu não. Óbvio. Minha energia tá brilhando muito É. lá. Agora é o momento de ir lá. É montar e a gente inaugurar, Inaugurar, né? Mas a isso gente aí. aceita um happy hour lá na tua É. casa, Cris. Aí sim, aí sim. Bora. Não, e como é gostoso poder acompanhar todo esse movimento e olhar para trás e lembrar de como foi cada uma, né? A Cris contou um pouquinho do momento que a gente sentou para conversar. E eu lembro que com a Amália a gente nunca tinha conversado, né? Aí a gente se encontrou no evento da Ocean ali, né? Na Ocean Race. E eu tava participando de um plantão de uma construtora ali embaixo. E aí subi com os materiais, te lembra? É verdade. E aí eu tava ali, aí subia, ficava um pouquinho, descia, dava uma circulada. E foi ali que a gente conversou. E é ali que a gente começou a construir isso. E depois dali a gente sentou pra tomar um café, Sim. nós os três, né? Mas tu não sabe, eu já tava te namorando já. Olha só. Tu acha que foi por acaso? Não, eu tava acompanhando o teu subir e Ela tava descer. aqui, ó, toda hora aqui, ó, dando uma stalkeada no Insta. Não, e isso é muito legal, né? A influência que o próprio Cris teve, né? Sim. Porque na época que a gente se conheceu, eu e o Cris, ele era coordenador do NUT, do NCE, e eu tava como VP de núcleos. Então, aí que a gente teve uma aproximação maior, né? E é o que eu sempre digo, gente. Negócios acontecem quando a gente consegue conversar. Não adianta ser aquela coisa engessada. Não Sim. adianta... Pode vender um imóvel para alguém que entrou ali numa campanha e foi um lead, que agora a gente usa esse termo, né? Para quando entra um cliente pela internet. Pode acontecer. Mas relações como essas acontecem pela confiança da convivência. André, você falando isso, eu vindo de Brusque hoje, Ah. e tem alguns outdoor, Tem. né? Compre Uhum. seu imóvel no litoral, e aí a pessoa, eu sou a sua Aí tem a corretora, foto, tem a aham, foto sim. e tal. E eu vim e pensava, gente, será que vale a pena um investimento num outdoor desse, sem aquilo que eu busquei, que foi confiança? Sim. Sabe? Então, É. será que vende? Talvez sim, mas não é todo tipo de cliente. Mas Pra aí que mim tá. não faria sentido Sim. só Uhum. pegar o telefone lá de um corretor no É que no outdoor. o outdoor, ele é uma das estratégias de marketing que a pessoa desenha, né, offline. Então, quando tu coloca a tua imagem, por exemplo, meu cartão tem a minha imagem, tem um outdoor grande, alguns, na verdade, ali em Cabeçudas que eu coloquei esse ano. Então, é um reconhecimento de posicionamento do marketing que contribui, Uhum. né? Não é o todo. Não é o todo. A mesma coisa que assim, eu vejo diversos corretores fazendo vídeos, materiais de conteúdo, com uma forma mais engraçada, num tom de piada, algo que não combina comigo. Eu faço piada, Uhum. mas as minhas piadas não são assim, neste ponto de gravar vídeos e, Uhum. né, e usar o mercado imobiliário como ponto principal. E tá tudo bem. Cada um vai ter um perfil, né? Cada um vai ter um estilo. E com certeza a gente se conectou por essas características que tu citou. Uhum. Não foram outras. Talvez se eu fosse diferente, se eu fosse uma pessoa que tivesse falado coisas e não tivesse comprometimento com as minhas atitudes, tu talvez não teria, Mas olha né, que engraçado, criado Andrea. essa confiança. O que a Sheila falou faz sentido pra mim também. Eu talvez teria investido antes. Eu lembro que a Certo. gente tava com a grana parada, sem fazer nada, pensando, o que eu vou que fazer? a gente Porque a pode gente tem fazer? medo.
E tava parado ali mais de um ano, se eu não me engano. E a gente não investiu antes por não ter alguém de confiança. Sim. Por não E sentir aí, confiança em por alguém. não criar aquele E vínculo. aí eu também vou pegar um pouquinho. E é E uma aí, decisão muito importante, é muito. né? E aí, Muito quando o importante. Cris, né? Eu acho que assim, o Cris deu esse... Eu sempre brinco que, apesar do Cris ser mais pé no chão, ele deu o primeiro passo. Sim. Porque ele falou, eu tenho alguém de confiança. Uhum. Então, assim, a Andrea já era alguém que ele confiava de olhos fechados. Ele falou, eu tenho certeza que quando tu conversar com a Andrea, Vai fazer sentido. vai fazer sentido tudo que eu tô Que te engraçado, falando. a gente nunca conversou. Sobre isso, não vai chorar. Não. Não, nunca. É que nunca- dispensa a legenda, nem nunca precisou. foi Acho que tem um legado. Mas ele E falou é o tempo. isso. E é o a tempo. confiança se conquista com o tempo, com a participação, com o envolvimento nas atividades, Sim. com o teu Sim. comportamento. E aí, depois que vem o resultado, né? Exatamente. E o jeito da Andrea também abordar, eu acho que assim, ó, também tem a postura. É uma parte técnica mas não leve. tem aquela coisa, sabe? Desculpa, com todo respeito a vendedores de livro, mas sabe quando o cara fica Insistente. tentando vendendo a Bíblia ali, batendo aquele discurso muito pronto, aquela coisa muito... Mas eu tenho isso. Não é sobre vender, num catálogo. é sobre entender a tua necessidade e se der certo, deu, se não der certo, tá tudo bem. Então, assim, eu nunca duvidei que ia ser. É propósito, né? É. Acho que tá É. na teu propósito, transformar a Sim. vida das pessoas, trazer felicidade naquele lugar, não é só tirar um pedido, né? É pra essa e câmera aqui, então, pessoal. A Andrea é uma pessoa que vale a pena. E é um passo que a gente dá, né, como corretora de imóveis, que é uma responsabilidade que muitos não enxergam que tem. A gente responde judicialmente perante qualquer coisa que aconteça ao longo do processo de vocês. Eu vi, faz Então, parte do contrato. tudo. Exato, a gente tá lá, a gente tá atrelado à parceria com a construtora, a gente tá junto, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter e as três, eu posso compartilhar da mesma situação, a escolha da construtora, a escolha do produto, a certeza de poder fazer uma negociação saudável, né? Uhum. Da gente ter clareza dos valores, Sim. da gente ter clareza, ó, vai ter que documentar lá no final, quando você adquirir o imóvel, né? Quanto é que tá o cubo esse mês? Quanto é que vai ficar o Sim, cubo? De exato. todas as 900 condições. Hoje, essa Isso, semana a gente acompanha estava até hoje. discutindo, né? As condições. Sim. Aí, qual é o percentual? Aí, André, não. Tá. Tô achando esse Sim, percentual muito é. alto. Tenho certeza que é menor. Foi atrás, confirma, dá aquele frio na barriga. Então, assim, é muito bom, né, Nossa, tu ter tem esse suporte. uma curiosidade, um negócio que ela conseguiu no meu caso. Ela colocou de entrada um carro. É verdade. Eu precisava me desfazer daquele carro tão logo fosse, né? E juntou aí o útil ao Sim. necessário e agradável. Olha. É. E a entrada foi composta de um carro. Mais tarde, no contrato, eu vi que nesse caso ela tem até uma diferenciação na comissão de corretor. Sim. Mas em momento nenhum ela disse, não dá, vende Uhum. por fora. Sim. Ela foi lá e conseguiu colocar Sim. o carro no negócio. Isso se Numa dá muito entrada na de entrada. planta, gente. Não era uma troca. Não é comum, por- não é Sim. comum a construtora aceitar, porque a construtora ela vai querer, ou ela não Liquidez. vai ficar com o carro. Não é Primeiro interessante pra ela, né? É um veículo que vai ficar na garagem, né? Ela vai ter que repassar para alguém. Então, assim, é um ponto interessante que tu traz, Sheila, que é a construção também com os parceiros. Sim. Porque hoje, a gente quando bate na porta de um parceiro e diz, olha, eu tô com essa cliente, ela tem essa situação. A construtora pode olhar para nós e dizer assim, o Não. problema é teu, resolve, né? Eu não quero me envolver. Mas ela pode olhar para nós e dizer assim, vamos junto. Então, esse Legal. caminho que a gente vai construindo ao longo do tempo com as construtoras também nos dá respaldo para a gente chegar com uma proposta não tão tradicional, né? Uhum. Também nos dá respaldo para a gente negociar. Olha, a cliente não consegue chegar em 15%. Será que a gente consegue negociar o nosso caso 10%? foi assim. No nosso caso André, foi a gente assim. consegue, mas aí o honorário a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Não Uhum. tem problema. Então, a gente vai construindo junto, só que só o elo da confiança e da segurança Faz também isso. com o parceiro faz isso. Uhum. Porque se tu não tem essa construção ao longo do tempo, fica muito superficial o teu convívio, né? Fica comercial. Eu lembro que tu me perguntou qual é um número, né? No valor da parcela que cabe no bolso de vocês, né? Qual que é o valor? Assim, perguntas básicas, mas que
é aquilo que vai viabilizar o negócio, Exatamente. né? Qual que é o valor da entrada que tu tens, né? Eu tenho X, eu posso pagar Y. Então, dentro dessa condição, eu vou buscar E aí a gente uma conseguiu aprovação. algo menor. E a gente conseguiu algo menor. Então, assim, é isso também. Porque às vezes, por exemplo, né, na compra do meu primeiro apartamento, por isso que eu digo da dificuldade. Você quer comprar um apartamento, o apartamento tá lá, você não tem ninguém quando tu não tem ninguém que te represente, tu vai no banco, ele vai te pedir tanto de entrada e tu Vai ter que aceitar. E tu vai ter que Ou aceitar. negar. É isso aí. Ou é assim, se tu tens, se tu não tens, vendo para outro. Então, assim, ter uma pessoa que tem um conhecimento técnico, Pra que te tem mediar. essa relação, né, com uma construtora, com tudo. Aí a gente tá falando de banco, a gente tá falando Que vai para uma do mesa de do door to aprovação door, específica. né? Desde Sim. da construtora até o banco que vai fazer o financiamento, o melhor banco, a melhor opção, o melhor caminho. Melhor taxa. Tu tem que ter alguém do teu lado que faça isso pra Sim. você. E é o que vai fazer você dar esse passo com tranquilidade. É isso. A Sheila comentou sobre os parceiros, né, da G6. É um casal empreendedor que tem experiência, uma vasta experiência no banco e estão empreendendo como agora correspondentes bancários, né? Olha que legal. Só que eles fazem um trabalho além de serem correspondentes bancários, né? Eles fazem todo um trabalho, fazem todo um atendimento, né? E a gente acaba trocando muita ideia, assim, sempre que posso, né? Agora eles estão no espaço novo, que tá lindo ali no centro. E nem sempre vai dar certo com um banco que a pessoa já tem relacionamento, né? Mas, às vezes, a pessoa consegue ir por um outro caminho. Que era foi o caso da Sheila, né? Ela já tinha relacionamento com o banco, e aí, através do Jefferson, né, a gente conseguiu viabilizar algo ainda mais interessante para ela. Então, foi para um lado, eu lembro que a gente até buscou outro correspondente, te lembra? E aí, lá a gente teve uma negativa, e disse, não, então vamos por aqui, vamos, né, vai dar certo, vamos confiar. E aí, deu tudo certo. Depois de... eu lembro da Sheila me dizendo assim, Andrea, tá me dando uma dor de barriga. Andrea tá me dando... chegando perto. Tá chegando André, perto. tem E que ela já tava resolver. nos nervos. Amiga, assim, Sheila, eu tô com essa dor de calma. barriga. Não... E eu coloquei para vender o de Rio do Sul e não vendia, porque aí era uma das Sim. alternativas. Mas ao ponto de perceber que valia a pena entrar com a linha de crédito e Exato. fazer esse investimento lá continuar. Eu Sim. vendi ano passado, Sim. vendi bem depois. Mas, Valorizou ainda mais. Exatamente. Valeu a pena, porque se analisar assim hoje o valor que a gente paga de uma parcela é o valor que pagaria de um aluguel. Exatamente. Pelo menos Exatamente. nos imóveis aqui do Sim. centro é em torno disso. E a Sim, gente tem que sim. pensar que hoje a gente tem que contar a questão da valorização. Né? Exatamente. Então, o que tu estás pagando de taxa de juros? Eu acho que esse que é o pensamento. É o que você vai pagar de taxas de juros e o que você vai ter de valorização. E se esse valor ficasse aplicado, ele não Não acompanharia renderia. o mesmo Exatamente. rendimento. Exatamente. E a gente tem o benefício, né, gurias, de morar numa cidade que hoje ela está em crescimento. Hoje a gente tem o benefício de fazer investimentos aqui que muitas pessoas não têm essa facilidade. Quer ver uma coisa? Hoje, por exemplo, a construtora do teu empreendimento, Sheila, é uma construtora que às vezes mal traz a tabela de vendas para o mercado. Porque eles têm contatos, eles têm bons relacionamentos, eles desenham um projeto, cai na mão de alguns e rapidamente o mercado já absorve. Exatamente. Nem vai para uma Não outra vai, massa, não né? vai, Fica não naquele vai, núcleo. fica. Uhum. O caso da Malha é muito parecido, só que eles acabam trabalhando com um grupo bem fechado de corretores. Então, só alguns corretores têm acesso. Uhum. Então, por quê? Por conta do relacionamento. O que eles prezam? A gente quer com que cada pessoa que venda o nosso produto tenha conhecimento técnico, tenha habilidade de interação com o cliente e tenha clientes assertivos para o produto. Então, eles também não têm assim, eles não são todos os corretores que vão vender o produto deles, por conta dessas premissas que eles acabam trabalhando, né? Agora, o caso da Cris, uma construtora que já botou o pé lá na Praia Brava. Nossa, sim. E já traz uma assinatura na marca, já tem um produto que já quase, né, já está aí com toda a sua vertente internacional. Então, olha o quanto Itajaí está crescendo, Demais. né? Demais. O quanto a gente ainda pode prosperar junto com a cidade. Prova disso é essa mesa, né? Nós Exatamente. temos uma Itajaí. Exatamente. É incrível. Você procura um apartamento para alugar. Você não encontra em Itajaí. É. É difícil você falar assim, não, eu quero morar nessa região.
Então, assim, é por isso que eu digo do investimento. E eu É para quem recebo... tá ouvindo pensar nisso Pensar. também. E eu recebo muitas mensagens de outros corretores de empresa, porque a gente sabe que tem a LGPD, mas enfim, né? Sim, Você acaba tem um os apartamento, eu tô contatos, prosperando um Uhum. apartamento, eu Sim. preciso de um apartamento, você tem apartamento para alugar, tem busca muito ativa, muito. né? E Então, eu- hoje, se for possível fazer um investimento para alugar, montar uma carteira de locação, é um tiro certo. Exatamente. Mesmo que a pessoa disse assim, não, isso não é para mim, não quero me incomodar, gente, comprem o imóvel, adquiram e deixem numa Eu imobiliária adquiri com essa ideia, exato. né, Andrea? Na verdade, eu comprei É. o Brooklyn e a minha ideia a nossa ideia, na verdade, né, a minha e do Cris, era de locar. Porque assim, ele se paga, sabe? Uhum. Hoje o aluguel paga o financiamento. E você só fica com o imóvel valorizando. Então, assim, claro, a gente avaliou algumas opções, porque essa é uma das opções de você ganhar dinheiro, né? De você ter mais um bem. A outra é você fazer o famoso upgrade, Isso né? aí, que upgrade. a gente discutiu bastante com a Andrea, assim, né? De você comprar um imóvel em valor X e daqui a pouco você Usar ele ter pra- essa valorização para Isso. depois você comprar outro imóvel com valor Y, né? Isso. Em outra região, na planta também, e você ir prosperando dessa forma. Então, existem várias formas de você Sim, perfeito. ter esse retorno, É, mas tem que dar o primeiro passo. é E isso tem aí. que sentir a energia, porque cogitamos a hipótese, na época eu tava com uma família um pouco maior, cogitou-se a hipótese de dizer assim, ó, tá, mas olha só, você comprou o apartamento por tanto, ele tá valendo tanto mais tanto, Sim. por que que você não vende? Não, eu quero morar lá. Eu Sim, vou morar lá. Exatamente. E nada impede, se caso tu mude de ideia, morar por um tempo e depois vender. fazer. Não tem né, problema. tudo- O Tá tudo Bruninho certo. queria isso, tadinho. Vamos Tomara que ele aproveitar não um me pouco. ouça falando isso. Porque a gente foi no Brooklyn visitar agora, né? Não faz muito tempo. Meu Deus, o coração bate forte, assim, É. porque é um espetáculo, né? Realmente, eu fiquei assim com aquela sensaçãozinha, não vou morar aqui, eu acho que eu vou morar aqui. Gente, para quem tá nos acompanhando, o Brooklyn da Mussi Empreendimentos está disponível para venda. Entre em contato comigo. Incrível, a vista maravilhosa, assim, o acabamento impecável. Os Os né? detalhes Uhum. impecável. Você já vê na própria obra, né? A organização, a limpeza, a recepção, Perfeito. tudo. Então, ai, muito feliz, assim. Tu sabe que hoje, antes de vir pra cá, eu tava, enquanto meu celular carregava, porque eu tô me curando de uma sinusite, e daí eu tava em casa. E daí, antes de vir pra cá, eu tava com meu celular carregando e fui vendo, assim, alguns vídeos mais antigos. Achei o vídeo já sim. da suíte de 16 metros quadrados. Nós temos E que a- conhecer essa suíte, gente. Vamos, Sim, Eu tô vamos em mega breve. curiosa. Olha só. Vamos. E achei o primeiro vídeo da primeira visita que você fez quando tava construindo. Olha, tudo em tijolo, à vista, Isso assim. mesmo. Aqui tá a tua unidade, olha só. Daí eu disse, gente, mas tá criando forma. Daí porque eu sou muito do sol, né? Eu disse pra Andrea, não sei se tu te lembra, eu preciso de um lugar pra botar um Lembro, varal. claro que Quem lembro. que quer varal hoje com essas máquinas lá, segue coisa? Eu quero um varal. E eu dizia, eu preciso de um lugar onde eu consiga colocar um varal, porque eu sou a louca do varal, eu não repito toalha. Cada banho, cada toalha é diferente. Vai para um hotel, mas a senhora... Não, eu não repito toalha em casa, eu não vou repetir toalha no hotel, né? E eu dizia, eu preciso de um espaço que eu possa colocar um varal. E daí, quando surgiu porque tinha, pelo menos na nossa torre, tinha 2 só, Isso. com a sacada maior, né? Eu disse, não, eu quero esse que eu vou poder tacar o meu varal ali. Vou poder colocar o meu varal no sol. E daí eu ficava olhando os vídeos que a construtora colocava e pausava. Opa, aqui é o meu sol. Pega um pouco de sol aqui. Sim. aham. Aí o dia que eu fui lá, com o pessoal que tava fazendo a parte porque a churrasqueira, a parte do granito ali da rua eu já fiz, né? E daí ele tava fazendo, gente, gravei um vídeo, olha aqui o sol, da metade da minha janela para aquele pedaço todo tem sol, perfeito, sol da manhã. Porque até então eu não tinha visto o sol. E era um negócio do ângulo, porque eu tenho um amigo que é arquiteto, e ele falou, olha, se você tivesse pego na torre G, mas hoje eu olho a torre G e digo, que a bênção que eu sou da torre F, É. que é sol o tempo inteiro, É, daí como é que eu ia querer o exato. sol na cara? Sim. É muito Ô, isso, Cris, assim. e não é gostoso? Eu fico imaginando, eu estive no Brooklyn e eu, né, estive lá sabendo que eu não vou morar lá. Mas não é uma sensação assim, nossa, é meu? É meu. Né? Claro que sim. Esses sim. pisos, claro que esse sim. piso aqui rebocado ainda, né? Esse Muito banheiro sem legal. vaso ainda, Não, uma mas delícia, né? é uma É uma sensação sensação muito única. boa. É diferente de você comprar um carro. É isso aí. É diferente de qualquer coisa.
É uma sensação de vitória. E sabe o que é uma sensação engraçado? de vitória. No dia da entrega das chaves, daí não queriam deixar a André entrar, porque tem todo um protocolo, aquela coisa Sim. toda, né? Descesse a paulada nos caras. Né, assim, é porque tinha que conferir se estava tudo Não, depois certo. eu entrei. Não podia, depois ela conseguiu entrar, né? Mas assim, daí o Igor, ele também tem um velho de 70 anos dentro dele, tá tudo certo. E daí ele olhava e eu disse, meu Deus, esse menino não tá gostando, ele tá muito sério. E ele olhava e o cara explicava aqui, porque aqui, nananã, que faz, e ele quieto, e ele quieto. Daí quando a gente entrou, assim, porque aquele corredorzão, assim, o nosso é bem no último, assim, sabe? Lá não vai ninguém ficar circulando a nossa porta, aquela coisa toda, né? Nosso último, daí ele, parece um hotel, né? Daí a hora que ele sentou, que daí lá tava aquela recepção, o cara tocando saxofone, aquela coisa apaixonante. Aí ele relaxou. Aí ele relaxou, olhou, é aqui, né, mãe? É Ai, aqui, né? querido. Ai, eu achava que você não... Eu adorando, só que eu me controlando, né? Claro, porque a gente tava sendo filmada, a André tava fazendo... Tipo assim, tudo no controle, né? E eu, Mas assim, é uma meu Deus, emoção. esse menino não tá com cara dele, Aí sentou... ele relaxou e falou. Quando ele sentou e falou, é aqui, né, mãe? Mesmo que demore, é aqui. E que ele idade gostou. que ele tinha, Cris? Ele tava, agora, quando a gente comprou lá atrás, 12 anos. 12, é. É bem novinho, tanto que a gente ganhou a cesta lá Isso. bem novinho. E agora ele tá com 17, vai Isso. fazer 18. Os meus eram menores também, agora já estão fazendo parte do grupo do condomínio. É isso aí. Olha que legal, né? Por quê? Porque na época eles frequentavam uma ala e outra, mas agora... Ah, agora Reserva é deles. de É. salão de festas, disso, A daquilo. quadra de Olha, jogos. O Igor, desde que a gente pegou a chave, ele faz academia. Ele vai todo dia Olha pra só, fazer olha academia, só. usa as áreas E comuns. aquela academia ficou Top, excelente. excelente. É. Ele vai. A piscina a gente ainda não teve a oportunidade de usar, mas a academia, as áreas comuns ali, ele vai todo dia pra utilizar. Então Não, ele vai, mas abre todo o Daqui a apartamento pra não pouco ficar já vai fechado. estar na piscina também. Daqui a pouco já vai estar na piscina. Ô, Cris, deixa eu aproveitar. Infelizmente, a gente já tá chegando ao fim do nosso Deus. podcast. Ah, Quero te pedir uma mensagem final, tá? Se puder definir uma palavra ou uma frase, né? De como foi pra ti. E uma mensagem para as pessoas que estão te escutando, que vão ver esse podcast também, né? De incentivo, enfim. Tá, então eu quero dizer com uma frase de autoria própria, porque eu tenho um livro chamado Elas Empreendedoras, em coautoria com outras mulheres. Eu desejo, mulher, que a nossa força não ultrapasse a nossa sensibilidade, mas que o nosso poder, ele nos proporcione sempre melhores resultados. E a gente é capaz de conseguir qualquer sonho, para comprar o primeiro imóvel, o segundo imóvel. A gente tem que se juntar com pessoas em que a gente acredite, que a gente se sinta bem, porque eu sou muito dessa questão da energia, Sim. né? E buscar, de fato, parcerias, porque, como eu falei no começo, né? Eu jamais moraria em outro país, eu super respeito, mas é muito difícil ter as coisas no Brasil? É muito suado as coisas? Mas talvez é isso que faça ser tão lindo, que faça a gente dar tanto valor para as coisas que a gente tem. Então, sozinho é muito complicado. Se você se aproximar de uma associação empresarial, de um corretor de confiança, como é o caso da André, a corretora, as coisas vão se facilitando muito mais e a gente vai vendo que tem sim possibilidade para a gente realizar as coisas que a gente quer. Demora o tempo que levar, porque, por exemplo, fez um ano que eu peguei a Isso chave e mesmo. ainda não me mudei. Isso mesmo. Tem gente que diz, meu Deus, tu tá com o apartamento fechado, porque eu não quero acampar lá. Acampada eu tô onde eu tô. Depois eu vou lá, já vou uma vez só, né? é um sonho Então isso. é isso que eu tenho para dizer e muito obrigada pela oportunidade, querida. bem feliz, tenho um carinho muito grande pela André e já gosto de vocês só pelo fato de vocês gostarem dela, então tá tudo certo. Já são tudo amiga, Tudo pronto. amiga. Coisa boa, muito obrigada. E você, Amália? Eu vou aproveitar o gancho dessas palavras maravilhosas dessa escritora, mas eu acho que a vida, ela só vale a pena se ela tem sonhos, né? Porque é a esperança e o sonho que nos impulsiona a buscar algo. E foi, no meu caso, o que me impulsionou, o que me incentivou e que me fez realizar esse sonho. Perfeito. E eu acho que a gente tem que acreditar na gente. Acredite, aposte, a gente tem a oportunidade todo dia de fazer algo diferente. E se não for acordar amanhã e comprar um apartamento, que seja buscar uma informação, né? Que seja conversar com pessoas, Sim. buscar um conteúdo de qualidade para você se informar, para você tomar essa decisão, talvez não agora, talvez daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, Mas pelo menos pelo planejar, menos né? planejar isso. Sim, Porque o sonho ele só se realiza se você coloca em prática objetivos para alcançar esse sonho, com né? certeza. E é isso. Muito obrigada. E eu quero agradecer demais, André. Assim, tu és uma pessoa maravilhosa. Gratidão. Não é só uma parceira, é uma amiga, uma pessoa que a gente indica de olhos fechados. E tu pode ter certeza que tu vai fazer parte ainda de muitos outros sonhos na minha vida. Que Eu coisa não tenho boa. dúvida. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Próximo podcast a gente vai falar de sonhos e próximos projetos. E tu, Sheila?
E aí? Eu sou uma apaixonada por planejamento, né? E eu sempre falo, e falava semana passada ainda numa atividade, que quando a gente pega esse sonho, transforma para que seja uma meta, e a gente às vezes até escreve como o apartamento, que a casa seja uma conquista nossa, aparece uma indicação, aparece um Sim. corretor, a gente parece assim que foi Deus que te mandou Sim. aqui, né? Mas na verdade já estava planejado, já estava na tua cabeça, tu já queria. E aí, talvez, o que Canalizou. aconteceu foi esse ser maior, né? Que é Deus, colocar as pessoas certas no caminho da gente, né? Então, o que eu tenho para dizer é que o tempo tá passando, passa rápido, e quem tem vontade, não espere. Primeiro, queira fazer. Não, Sim. seja sincero com o corretor. Não precisa dizer, tá, eu quero, tá, mas daí na hora que ela tira o papel para fazer a proposta, porque isso foi uma coisa que me chamava muita atenção, tudo era escrita a proposta, né? Dizer para ela, não é para agora, eu quero conhecer Exato. primeiro, que seja daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, Mas que planeje mas isso, que né? seja, comece a plantar essa semente, desse sonho, dessa vontade, começar a estudar, entender, adequar a questão burocrática, legalização, os teus honorários, como é que você pode estar adequando isso, né? Então, comece, aperta o play E vai. segura na mão da Andrea e vai. Talvez o primeiro passo seja ouvindo esse podcast. É isso aí, Exatamente. né? É isso aí. Muito obrigada. Então, resumindo, a Andrea se tornou uma pessoa da família, né? Hoje eu não tem nem como. Eu tô muito no meio de todos os outros corretores, porque eu tenho núcleo de corretor em Navegantes, em Penha, em Brusque, em Itajaí. E quando ela tá por perto, essa já é minha cliente. Então, obrigada, Andrea, Obrigada. por tudo. Gratidão. Eu fico muito feliz. Obrigada por todas. Muito obrigada por terem compartilhado um pouquinho, né, das nossas histórias, das histórias de vocês. E até um próximo, né? Quem sabe? Até. Sim. Maravilha. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês nos acompanharem, né? A gente chega ao fim de mais um podcast aqui no A Corretora Pod. E é com muita alegria que eu convido você a nos assistir nos próximos episódios. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e acompanhe a gente lá pelo Insta também. Tchau!